da sua trajetória de vida, dos seus estudos e tal, o senhor domina melhor. Mas cai, de repente, um assunto que o senhor também conhece, que também tem de ser importante, mas é mais periférico na ação do senhor. E aí, de repente, não tem, digamos, a oportunidade de falar daquilo da sua expertise, até com uma atuação, etc. Então, quanto mais você alarga a possibilidade de um livre conversa entre os candidatos, me parece que aí eu digo, mas vem cá, general, quando o senhor nasceu lá no Pernambuco, a 100 quilômetros lá de Recife, seu pai com trabalho de lavoura, o senhor indo aos 14 anos fazer os primeiros testes para ingressar na carreira de militar, o senhor pensava imaginou um dia ser candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, depois da sua trajetória, que é um currículo mais do que invejável? Bom dia, general. Essa é a primeira pergunta. Bom dia, doutor Nelson. Bom dia, Cida. Bom dia, Eli. Bom dia, Dante. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Primeiro, obrigado pelo convite e essa oportunidade de trocar ideias com aqueles que nos acompanham. Doutor Nelson, a resposta é não. Não pensava nisso. Aliás, minha vida não foi planejada. Depois de uma determinada fase já de amadurecimento, comecei a planejar alguma coisa. E fiz o planejamento com uma convicção. Evito até dizer para as pessoas não entenderem mal. Acho que planejamento é alguma coisa que é feito para não ser cumprido. Ele é feito para ser aperfeiçoado ao longo do tempo. Eu defino uma direção que eu quero seguir, defino um propósito e vou aperfeiçoando esse planejamento ao longo da caminhada. O primeiro parágrafo do meu planejamento, que já entreguei de governo, começa sendo isso aqui. É um caminho que vai sendo aperfeiçoado ao longo da jornada com aqueles que nos acompanham na caminhada. Senão, eu não aprendi nada com cada dia, com cada enfrentamento de dificuldade que a gente tem. Então, tem que ter um aprendizado. Então, eu não planejei isso. Mas confesso que talvez esteja vivendo as mais belas experiências da minha vida, de voltar a ser um aprendiz de tudo, e me surpreendo com o mundo novo que é o mundo da política. Ocupei cargos que exigiam muito de diplomacia, brigadier de defesa naval do Exército Aeronáutico em Israel, uma esquina do mundo, uma área que estava vivendo intifada, mudança de milênio. Aqui como instrutor de engenharia no Exército Paraguaio, estudo vivendo dentro de embaixada, onde estava havendo uma troca, depois de vários anos, de um presidente, o Strauss entrando Andrés Rodrigues, havia toda uma mudança, o comandante do Exército assumindo era um outro com a outra cultura, um pouco até germânica, e a gente tem que se adaptar àquele mundo todo. Como presidente da própria Itaipu, uma binacional, onde as coisas são definidas por consenso. O agente entra em consenso ou não tem decisão. Um sim ou não quer dizer não. Então a gente aprende muito. E na área política, que está vivendo agora aqui, se eu, por origem, por modo de vida, por princípios, sempre fui humilde na minha vida, a política exige demais o exercício desse valor, me deram como valor político. A gente tem que ouvir, ser contrariado a algumas ideias e absorver daquilo ali. De repente, daquela forma de pensar diferente, tem alguma coisa que você pode colher e aprender dela e, quem sabe, incluir no teu planejamento. São 11h36, Cida. General, o plano de governo do senhor é bastante amplo, né? O que nós tivemos até agora, e vamos ver outros, mas o plano do senhor me chama muita atenção. O senhor desenhou um plano de mais de 30 páginas com pontos fundamentais. Eu vi que o senhor cria na área de planejamento um instituto. Explica um pouquinho para a gente a respeito dessa questão. A ideia da criação vamos criar dois. Aquilo ali vai implicar depois em mudar a estrutura das próprias secretarias. Ela vai absorver secretarias juntando, mas para não começar com uma mudança grande, é bom que a gente chegue no local, se for o caso de chegar, ver como as coisas funcionam. Não sou de ideia de chegar já com a pretensão já de mudar. A não ser que você queira, absorve desde o começo, aquilo ali não faz sentido. O caso de Itaipu, por exemplo, faz sentido que
que o centro da usina tivesse em Curitiba, devia estar em Foz. Isso é uma mudança que a gente percebe. Mas o restante não. Por que isso foi feito assim? Então, o que englobaria nesse instituto? E cada um deles engloba, são duas ideias distintas ali dentro. Tá. Um coloca planejamento, coloca gestão, coloca uma série de coisas. O que precisamos colocar tecnologia em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade, como todas as outras no Brasil, precisa ser uma cidade inteligente. Para fazer isso aqui, a gente tem que começar de algum sistema desse aqui, por exemplo. Então, qual é o que é mais urgente hoje? É mobilidade urbana? É saúde? O que é que eu tenho de mais urgente? Eu acho que é saúde. Mas eu preciso também cuidar do sinal de trânsito, preciso cuidar de mobilidade urbana, preciso cuidar de segurança, um monte de coisa que eu preciso. Então, tenho que trazer para aqui um sistema que já exista. Não dá para começar com a startup, montar e começar a treinar, e vamos passar 3, 4 anos, não dá para fazer. Tem que trazer um processo desse montado, então isso tudo que faça isso. Ele possa capitalizar recursos, ele possa trazer meios para fazer. Porque se a gente for contar com os recursos só desse 1,8 bilhões aí que tem, agora 85, ela não consegue fazer as atividades que precisa, né? Então, a ideia dos dois institutos seria um pouco... O senhor extinguiria alguma secretaria nesse processo? Necessariamente Quais? Sim. Necessariamente sim. Ainda não defini, porque tem algumas delas, por exemplo, fiz questão de colocar a Secretaria de Turismo como uma secretaria única. Secretaria de Turismo, a única. Ela estava junto com a infraestrutura, não, uma única secretaria, para demonstrar o peso do turismo dentro da cidade. Então, tem essas características. Algumas delas estão naquele plano, por isso que eu disse, o plano existe para não ser cumprido, para ser aperfeiçoado. Eli? General, eu estava acompanhando o plano de governo do senhor e ali tem valorização e reestruturação da Guarda Municipal, tecnologia avançada de segurança, sede própria e os agentes patrimoniais, porque nós tivemos diversos problemas com as escolas, o patrimônio público que está sendo... Tem um concurso dos guardas, tem um concurso agora. Fala um pouquinho para a gente o que o senhor pensa da Guarda Municipal. O que eu penso da Guarda Municipal, primeiro, o efetivo. Ele é insuficiente, mesmo corrigindo gestão de pessoal, eu diria, colocando o máximo de pessoas na rua, deixando os serviços burocráticos, serviços que são de limpeza, etc., na mão terceirizada. Assim como o governador fez em algumas escolas já, que ele colocou, deixar o professor na sala de aula. Então, fazer a mesma coisa com isso. Então, o guarda municipal precisa ser aumentado o seu efetivo. E aí criar para a Guarda Municipal uma estrutura onde ele possa ter, primeiro, o melhor fardamento, segundo, a capacidade de mobilização, de se deslocar. Terceiro, eu diria, a gente tem que dar uma reestruturada na cultura das pessoas que lidam com turistas, que lidam com a segurança local. Colocar um armamento dele não letal, onde ele possa estar bem vestido. Eu diria que aquele policial, que a criança chega perto para tirar uma fotografia perto dele, que ele estiver numa escola, que ele estiver numa parada de ônibus, que ele estiver em algum local desse. Um dos principais problemas que eu vejo para a área de turismo, a gente vê vários deles aqui dentro, mas segurança é uma delas. A cidade está escura, a cidade está suja, mas a cidade não tem segurança também. Ele continuaria com o poder de polícia ou atuaria... Continuaria com o poder de polícia, polícia limitado, né, para a área... Porque hoje ela faz o ostensivo, né? Ela faz o trabalho ostensivo. Faz o trabalho ostensivo. É guarda patrimonial, vamos dizer assim, mas ela também faz essa segurança. Essa integração tem que existir. Né? A força municipal com a força estadual, com a força federal, essa integração tem que existir. Ela não se cobre tudo, mas tem uma área de tangência, uma área que é comum. Particularmente na área que diz respeito à informação, à inteligência. Tem que ter troca de informação para isso aqui, para poder ser atendido. Que é um dos grandes problemas do mundo, que as pessoas têm a sua informação e não trocam informação, preservam com ela. Agora são 11h41, aqui na Rádio Cultura estamos apresentando o programa Contraponto e hoje entrevistando o general Silva e Luna, né? É Luna de Lua mesmo, do espanhol? De Lua, do espanhol, Do espanhol, né? Então, Dante, é você que faz a pergunta. Candidato, o senhor tem um currículo vasto, é general do Exército Brasileiro, foi ministro da Defesa, presidente da Itaipu Nacional, da Petrobras. São cargos importantes, grandes e cargos de realmente mandatário, né? No município, as coisas a gente sabe que funcionam diferente. O senhor precisa de uma articulação e política com a Câmara de Vereadores,
tem 7 mil funcionários públicos que às vezes não estão a favor das decisões do prefeito. Como que esse general trabalharia com essas adversidades políticas, né? E o senhor aí que até se tem como pouco político, né, e um perfil mais administrador. Eu acho que o que menos Foz precisa é de um político. Foz precisa de um gestor. E talvez a mudança que a gente precisa colocar em Foz do Iguaçu é isso. Alguém que vai fazer gestão de uma cidade. Tanto é que o plano está montado como fosse uma grande empresa. Tem um propósito, tem uma missão, tem visão, tem valores, tem indicadores de desempenho, tem ponto forte, tem ponto fraco, tem oportunidade, tem ameaça. Alguém que sabe fazer planejamento. E fazer um bom gestor, é bom saber o que é gestor. Porque muita gente diz, eu preciso fazer gestão. O que é gestão? Pergunta para eles se eles sabem. O que é ser um gestor? O que é que você faz como um gestor? Então, saber. Então, tem que saber, ele tem que planejar, ele tem que depois tem que organizar, ele tem depois tem que controlar, aí depois ele tem uma entrega para fazer. Aí faz uma gestão completa. Aí ele tem que ser uma liderança. Uma liderança, liderar 10 pessoas, não é trabalhar por 10 pessoas, fazer com que 10 pessoas trabalhem. É completamente diferente. Precisa não saber nada que ele está fazendo, mas tem que liderar para fazer. Tem que dar exemplo com a própria vida, tem que estimular a fazer as coisas. Então, o que Foz do Iguaçu precisa é disso aqui. Eu acho que o acerto que Foz do Iguaçu tem que fazer agora é... Vamos pegar um exemplo que existe aí, todo mundo sabe. O mundo não saiu da idade da pedra por falta de pedra. Ele saiu porque ele aprendeu com o passado, não se contentou com o presente e desafiou o futuro. Nós aprendemos com erros do passado. Não estamos satisfeitos com o presente de Foz do Iguaçu. Conversa aí com todo mundo. Já deu a volta e meia em torno da terra do que eu já circulei dentro de Foz do Iguaçu. E precisamos agora mudar. E desafiar esse futuro é mudar. E essa mudança precisa procurar alguém que tenha. Eu falei aqui de valores de uma pessoa que está numa tríplice fronteira, que é a maior da América Latina, precisa ter uma relação diplomática muito forte com os países do entorno. E no caso aqui, ele não resolve na faixa de fronteira, ele tem que ir lá conversar com o Ministério Nacional, com o próprio presidente, tratar o assunto. Eu tinha uma reunião com o presidente do Paraguai há 3 meses atrás, foi desmarcado por causa de mau tempo, chuva, mas vamos ter. Acho que tem que ter uma relação com o Ministério da Relação Exterior, com o próprio presidente na Argentina, para destravar problemas que não temos na tríplice fronteira e depois facilitar. Essa vivência, eu tenho essa experiência aqui. E o terceiro dele, o fato de ser general, de ser ministro, eu não nasci general nem nasci ministro. O Tomás começou falando, assim, na zona da Mata Interior de Pernambuco, filho de pais analfabetos. Subi todos os degraus pela escada. Nenhum deles eu subi de elevador. Um por um. Então, tenho toda essa vivência, toda essa experiência. Quase 30 anos na Amazônia, no meio da selva, pegando malária, pegando leishmaniose, construindo estrada, fazendo tudo isso. Então, se tem alguém que tem experiência de pessoal e conduzir gente, sou eu. E não tenho, até hoje, histórico de vida nenhum. Zero. Pode olhar para trás. Aliás, em coisa nenhuma. O pessoal botou ali ficha limpa não é só isso, não. Com relação a relacionamento, eu tenho zero que eu conheço de inimizade. Aqui em Foz do Iguaçu, que tem um amigo que sabe isso aqui, cumprimento todos os candidatos, todos que encontram na rua, faço um cumprimento, abraço, tiro fotografia junto, não tem problema nenhum. Então, não tenho dificuldade nenhuma. Então, a gestão de pessoal não é difícil, não. Eu acho que aqui é muito mais simples que o termo de efetivo. Na Itaipu, eu falava com todos os empregados. Me lembro desse, acho que eu já comentei uma vez aqui numa conversa nossa, que eu acabei a primeira fala com todos os empregados, e aí um disse, mas ele não conhece o diretor, não sei o que lá. Eu falei, a distância entre nós dois é a distância de um aperto de mão. Não tem outra distância maior do que essa. Na Petrobras, 170 mil funcionários. Falava com todos eles. Algum deles estava a 300 quilômetros de distância, tirando petróleo a 7 km de profundidade. A gente conseguia conversar com ele, logicamente, por videoconferência, e algum deles nunca apertei a mão dele, porque não teve a oportunidade. Então, essa relação com o pessoal aqui a gente tem que fazer. Não vou dar um exemplo aqui, porque perde um tempo, mas eu gostaria de, em outra oportunidade, contar o exemplo de como é que você tem noção que você está liderando um grupo. Quando o grupo é capaz de se sacrificar por causa de você. Quando agora você tem que dizer, eu sou o primeiro a entrar nessa linha de frente. Se alguém quiser ir comigo, vamos junto, voluntário. E apresentar, que precisava de 23 homens, apresentaram 600. Estou contigo para ir você. Para desistir de 45 dias de férias e ficar trabalhando. 11h46. Eu posso contar, general, que eu estive tomando cafezinho na casa do senhor para ratificar da sua hospitalidade. É verdade. E tal. E olha, genera um bate-papo de 1 hora e tanto, assim,
mais alto nível. Verdade. General, eu lendo o programa de governo do senhor, que eu vou guardar com muito carinho, porque é possível que o senhor em algum momento volte aqui na Rádio Cultura, e aí eu vou dizer, mas estava na página tal, item tal, e o senhor disse isso, escreveu isso e registrou lá no cartório. Então, como existe essa possibilidade, eu lendo, eu confesso que eu olhei atentamente, não me esmiucei, evidentemente, para onde o governo do senhor, mas muito que está aqui colocado, se nós fôssemos fazer uma crítica aqui em Foz do Iguaçu, é o que realmente não tem. Então, o senhor diz o seguinte, no meu primeiro momento, eu tenho a situação da saúde como sendo se não a principal. Onde o senhor está sentado, eu estava conversando com o prefeito Chico Brasileiro há dias, e ele contou algumas coisas que ele quis, uma espécie de uma mídia positiva para ele, mas ele, textualmente, problemas muito sérios nós temos para resolver. Saúde, transporte, a previdência municipal. Dívida da Previdência. O ano que vem, o senhor vai ter que sentar lá e já arrumar uns 50 milhões em sendo além do que o senhor já tem, em sendo prefeito, o senhor vai ter que arrumar mais 50. Porque quando a gente fala de 1,5 bilhão, o senhor também falou, não dá, mas como não dá? É que tem muito carimbo também, muita obrigação de percentuais com a saúde, com a educação, com a segurança, etc. Mas, general, o retrato que me parece que a cidade de Foz do Iguaçu tem é de que é uma cidade meio que abandonada. O senhor pensa assim? Penso. Suja, abandonado. Eu falei que a gente não se contratou com presente para poder não criticar muita coisa, mas como foi um desafio ao futuro, é exatamente isso. Ninguém está satisfeito. Você vai eu já rodei aqui, todos os cantos, todos os bairros, a gente chama de assentamento, o pessoal chama de favela disso aí. Então, alguns assentamentos desse aí, ou algumas comunidades, vamos dizer aqui, do Bolo, do Buba. Do Buba foi, eu acho, sou amigo lá do pessoal, né? Você não queria nem tirar fotografia comigo agora, ele grava comigo junto lá. Então, tranquilo, a gente tem rodado bem por aí. Essa necessidade existe. A situação da pessoa é outra, porque se não encontrarmos uma solução, e ontem eu estava no CREA tratando desse tema aqui dentro. Existiu aquele programa de Casa Fácil, conhece aqui dentro, e foi abandonado. É um programa fantástico. Uma pessoa pobre aí, com R$15, ele constrói um projeto para uma casa. Então, uma casa para ele já constrói um padrão, tem, em vez de fazer qualquer maneira lá e depois não consegue registrar, não consegue fazer nada, porque eu estou ocupado e tal. Eu estava vendo isso aqui. A cidade está suja, está feia, não tem identificação, não tem um portal de entrada, está dividida no meio pela Avenida 277. O centro da cidade não é identificado, 10% das ruas tem sinalização, está escura. A segurança está tratando agora de aumento do efetivo de guarda, porque é necessário aumentar, porque precisamos ter segurança. O turista hoje, ele se sente inseguro para ir na rua. Existem muitos moradores de rua. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que precisam urgência, atender com urgência. Sim, mas eu tenho um orçamento limitado. Eu tenho um compromisso do governador. Faço questão de dizer e repetir a palavra que ele disse aqui, quando veio na convenção do partido. E ele trouxe com ele toda a estrutura de governo. Trouxe o vice-governador, trouxe 4 dos seus secretários. Quem não pôde vir mandou mensagem, divulgou lá, foi divulgar lá na tela. O Beto Preto foi um que disse na última hora, não vou poder ir. Mas você é uma pessoa importante aqui, você era da saúde. Aí ele mandou uma mensagem longa, então todos que não puderam vir. E ele, depois de ter feito uma série de elogios, lembrar que em 2019 o governador Artinho estava começando o governo dele. O Bolsonaro estava começando o governo dele. Os dois, o local onde mais vieram foi a Foz do Iguaçu. Os dois. O presidente Bolsonaro veio 7 vezes a Foz do Iguaçu, porque ele tinha que vir aqui dentro. O governador Ratinho, ele disse que ele estava aqui, pelo menos uma vez por semana ele estava aqui dentro. Sentou várias vezes aqui onde o senhor está sentado, inclusive. O Sandro Alex ia praticamente todos os dias. Eu ligava, ele vinha aqui tratar de obras, então... E o que é que ele disse no final, depois da fala dele? Ele disse, olha, e tudo dependeu do Silvio Luna, que conseguiu unir recursos, e ele não aumentou um centavo em tarifa, não fez só, com economia, com gestão austera, conseguiu fazer isso aqui. Mas aí ele fez o compromisso que eu faço questão de dizer. Imagine o ano que vem,
1º de janeiro, já se uniu com a caneta de prefeito e eu com a minha caneta de governador. O que é que nós não vamos fazer juntos? Assumir o compromisso com a cidade. General, eu vou fazer um intervalo e convido o senhor para ficar ainda mais um tempo. 12 horas. Às 12 horas? Isso. 12 horas então, o intervalo. Então tem 8 minutos ainda para fazer o intervalo. Quem quer perguntar para o general? Diga ali. Eu queria perguntar para o general o seguinte, o senhor já esteve lá na Itaipu Binacional, sabe como funciona, o senhor bem colocou isso aí. Nós temos agora a Itaipu Binacional, ela é comandada, sabido, pelo Partido dos Trabalhadores. Como o senhor pensa em sentar na cadeira de prefeito e ter esse diálogo com a Itaipu Binacional, que é necessário? Perfeito. Eu acho que duas informações que valem a pena para a sociedade saber. Primeiro, Foz do Iguaçu, ela paga royalty para os municípios lindeiros. Isso está no tratado, está no corpo do tratado, isso não muda. Certo. Isso não é um anexo B, C, não é nada disso. O anexo C está sendo ajustado, vai demorar, porque trata do custo do unitário do serviço de energia. Isso aí está sendo, hoje nós estamos pagando, por decisões tomadas, já o dobro do custo da energia, porque está pagando menos, mas isso é um entendimento da Itaipu e da gestão atual. Com relação a uma empresa do tamanho de Foz do Iguaçu no município, ela tem responsabilidade social com o município, como qualquer empresa. Estado, ela tem responsabilidade social. Ela ocupa um espaço, ela usa a estrutura de segurança, de saúde, de mobilidade urbana. Então, ela tem um compromisso com a cidade. Ela tem que colocar nos seus recursos alguma coisa em proveito daquilo que ela usa, daquela que ela utiliza. Ela tem compromisso com isso aqui. Fiz questão de destacar isso quando eu estava aqui na minha gestão. Não faz nenhum favor em dedicar todo o recurso que a gente tinha no determinado momento para a Covid na época, colocou 80 milhões de reais, porque não vivemos aqui. A população toda de desempregados mora em Foz do Iguaçu, então estou cuidando dos habitantes, porque entre eles está aqueles são empregados. O pessoal, não, mas o transporte não precisa ter agilidade, não precisa ter tempo, não precisa ter nada, porque é só os pobres que eu disse. Não! O empregador que tem o melhor nível, ele precisa de empregado. O empregado dele chega atrasado da empresa dele, ele perde com isso também aqui. Ele tem que ser uma pessoa envolvida com isso também aqui. Então a gente pensa que não é, mas essa ligação existe. Esse é um primeiro dado. O segundo, vale a pena lembrar que Itaipu só existe em Foz do Iguaçu. Nós temos mais 388 municípios aí que não tem Foz do Iguaçu. E vive bem, muitos deles melhor que a gente aqui em Foz do Iguaçu. Ou seja, não dá para pensar numa bengala para começar a ser prefeito de uma cidade. Pode ser tocar a cidade com o orçamento que ela tem. Disse isso em outras épocas, não cabe agora, mas vale como princípio. Quem tem 24 horas por dia e tem um salário mínimo, ele tem dinheiro e tem tempo, ele não pode ter prioridade. Estabeleça a prioridade, você vai fazer o que você tem que fazer. Tem que lembrar como prefeito, dia 30 de novembro, eu tenho que pagar um 13º em dezembro. Eu tenho que ter no meu orçamento recursos para pagar todos os meus funcionários aquele recurso. Então tem que planejar meu orçamento, e aí está o grande papel do gestor, ele precisa ser um bom gestor, porque ele tem que fazer esse planejamento todo, enxergar o todo. Se não dá para fazer isso, eu vou ver a maneira de fazer. Hoje a maioria das obras, vou dar exemplo do que é que nós estamos no projeto para fazer, porque esse é um projeto estratégico. Sim. Esse plano aí tem quase 70 folhas, eu tive que zipar ele todo, tirar daí até com dó. Tem muita coisa ali que eu gostaria que o senhor soubesse desde já. Por exemplo, nós vamos começar o ano construindo a nossa prefeitura. A sede da prefeitura, sim, e muito bonita. Tá? O projeto está pronto, está feito, no local que era para previsto ser feito. Feito ali, à frente do Toscano, ali daquele prédio que tem, onde tem a Polícia Federal ali na frente, tem uma área destinada para isso, que já saiu da ponta da prefeitura, voltou, agora saiu e voltou de novo e está lá. Esse plano foi elaborado como, general? Eu sozinho escrevi. Isso eu queria saber. Me conta. Eu e Deus. Conta para os comecei o ano passado, dedicava um tempo do meu dia a sentar para escrever. A partir do conhecimento que eu tinha de Foz do Iguaçu, por isso que muitas vezes eu ganhei, você não conhece Foz do Iguaçu, fico rindo por dentro. Eu disse uma vez, não fui mal educado, mas com jeito, quando a senhora fez essa pergunta para mim, eu falei, quantos anos a senhora tem em Foz do Iguaçu? Ela disse 40 anos, eu conheço mais que a senhora.
Expliquei porque eu conhecia. De uma série de dados, porque a pessoa fica olhando as árvores, eu vejo a floresta. Enxergo o entorno, enxergo o rio, enxergo porque tem dengue, porque não tem dengue, enxergo que o hospital cuida de doença, não cuida de saúde, enxergo de consequência de causa. Então, olha tudo isso para poder você fazer uma boa gestão. O senhor planejou Itaipu, foi para a Petrobras e tem isso, esse desenho... Na Petrobras, nós pagamos a maior dívida do planeta, não apareceu em canto nenhum. E tem esse desenho de Foz, e isso que levou o senhor a fazer esse planejamento e fazer esse projeto. E aceitar esse desafio, pelo potencial que tem. O potencial que tem Foz do Iguaçu é monstruoso. Ele vai ser aceitável, esse plano? Como é que ele se desenha agora que o senhor coloca publicamente? Esse plano, ele tem trabalhos que são feitos simultaneamente e tem trabalhos que são feitos sucessivamente. Isso aí é em função de orçamento. Vamos começar o ano tratando de um teatro para Foz do Iguaçu. Tem local para isso aqui? Tem local, onde foi a antiga maternidade, foi destruída aí, aquilo ali é um local Santa Casa? Privado, Santa Casa ali, que é privado. Comecei ontem, semana passada, estava tratando com o proprietário daquilo ali, a maneira de fazer, o projeto que tem. Ele queria, o projeto é o meu, não é o teu, esse aqui, definido tudo aqui. O portal de entrada, os 5 estão definidos, estão montados, o projeto existe já, como é que vai ser feito ali, aquele portal um pouquinho mais à frente. A nossa iluminação para a cidade inteligente, que é de fiação enterrada, nós temos a ligação que vai aqui da parte urbana de Foz do Iguaçu até Santa Helena ali. Essa fiação toda, alguém viu algum fio ali dentro? Uma iluminação baixa, bonita, 21 quilômetros ali de iluminado, não fez. A ideia de fazer a cidade inteligente é isso aqui, tudo que é fio não existe em canto nenhum. Não tem problema da árvore crescer e bater no fio e quebrar. Não existe isso. De ficar, não, enterra todos os fios. Logicamente, isso não faz do dia para a noite, não é uma virada de chave. Assim como a área de saúde não é uma virada de chave. Mas tem projeto. Então alguém condena a ideia de, mas fazer agora, vai federalizar o hospital, eu pessoalmente acho uma solução. Realmente eu acho que é uma solução. Nós vamos ter como formar os alunos hoje que fazem curso no Paraguai e saem com a base teórica boa e sem prática nada, esse pessoal vai poder fazer residência no nosso hospital, vou ter mão de obra aqui dentro, e depois fixar a parte deles em Foz do Iguaçu. Tem gente que vai embora. Aqui tem muito aluno que é do Acre, a família já está aqui morando há 5, 6 anos, já se estabilizou aqui e gostaria de ficar. Eles não têm empregabilidade para eles, coloca esse pessoal aqui para ficar. Então tem ganhos. E sempre quando vê um problema, esquece o problema. Qual é a oportunidade que esse problema me oferece? E veja a oportunidade que ele está dando. E tem oportunidade nisso aqui. Então, eu falei desse projeto, mas tem o projeto, aquela ligação entre Jupira e Vila Posta ali, que está sempre... Vamos fazer aquela que já está pronto o projeto também, de fazer a passagem de nível ali por baixo, uma trincheira. E encerro falando isso aqui, aqui como é, a área do Sarru ali, aquele horror que é para acidente ali, aquilo ali já tem, o projeto está montado, a semelhança que tem em Cascavel ali, vai chegar de Cascavel, mas sinal de trânsito desse, sim, coloca uma rotatória grande, está pronto, esse projeto existe. General, eu chamo o senhor depois do intervalo comercial, eu quero dizer primeiro o seguinte, Lote Grande Empreendimentos,